sobre VSA, tá? Porque VSA é um conteúdo muito amplo, tá? Eu diria que é a parte mais complexa do volume, tá? Porque requer alguns detalhes, requer algumas atenções, vocês precisam muito prestar atenção em algumas coisas importantes. Então, hoje a gente vai fazer uma breve introdução, né? A gente não vai falar dessa introdução, dessa parte introdutória, a gente não vai falar tudo que corresponde à introdução em si, tá? Então, mas o que a gente vai falar para vocês será o suficiente para poder dar uma clareada na mente de vocês em relação a VSA, tá? Então, vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui o nosso indicador Wave, certo? Eu estou na configuração aqui Traditional, veio 0, tá? Eu posso usar o ATR, mas eu vou deixar esse daqui para mostrar para vocês que servem, que funcionam, tá? Que funciona, igual o ATR, tá bom? Só para recapitular aqui a configuração, que essa aula é basicamente uma continuação daquela aula que nós fizemos de volume em OTC, tá? Elas se complementam, tá? Vamos dizer assim. Então tá aqui a nossa configuração Traditional, você pode usar o ATR. O Veio, quando você coloca o Traditional, você usa 0. O Price Source, você coloca High-Low. Use True Range, você coloca Never Oscillating desativado e Normalize ativado. Pronto. Feito isso, você consegue ver o Waze desta forma aqui, tá? Beleza. Então, meus queridos, já fizemos a recapitulação, vamos falar sobre VSA. O que é VSA? VSA é Volume Spread Analysis. É a análise do volume pelo spread, certo? Mas o que é spread? Antes de vocês começarem a estudar qualquer termo, qualquer assunto, vale a pena vocês entenderem o conceito da palavra, tá? E o spread, se você for observar a tradução dela, a tradução dessa palavra, ela significa espalhar, certo? Só que a tradução mais significativa para a gente que trabalha com o mercado financeiro, a tradução mais significativa seria extensão, largura ou amplitude, pessoal. Olha só, é uma palavra, né, que já fica mais fácil o entendimento quando a gente está falando de amplitude, certo? E o que significa amplitude, certo? No português, certo? Amplitude significa o que? É o estado, qualidade ou caráter do que é amplo. Grande extensão, vastidão, amplidão. Então, quando a gente está analisando o spread, pelo conceito da palavra, você já sabe o que você está olhando. Você está olhando a amplitude, você está analisando a amplitude do preço. E analisando isso em função do volume. Então, o que é a amplitude do preço? Olha isso aqui, ó. Olha este candle aqui, tá? Vou marcar ele aqui. Certo? Esse candle verde aqui de alta. Qual seria a amplitude dele? Tá? A amplitude dele é nada mais, nada menos do que a mínima dele aqui, tá? Certo? E a máxima dele. Esta é a amplitude do candle, tá? Então, esse é o que nós chamamos de spread. Considera o fechamento, você tem que considerar o pavio, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho um pavio aqui, então a máxima aqui dele, tá, eu considero desta forma. Então, o spread é esse aqui, vai deste ponto até este ponto aqui onde tem esse pavio aqui. Certo? Vamos olhar o spread do próximo. É deste ponto aqui, certo? Analisando o spread desse aqui, tá? Até esse ponto aqui, tá vendo? A mínima, porque ele fez um preço de abertura, fez uma mínima, fez uma máxima e fez um fechamento. Certo? Vamos analisar o spread deste candle aqui, ó. Tá? Então, eu sei
Como ele não tem pavio, então a mínima é igual à abertura, né? Neste caso aqui, tá vendo? A mínima também é igual à abertura, tá? Então esse é o spread deste candle. Beleza, pessoal? Então todo mundo nivelado em relação a isso, todo mundo já sabe o que é spread, já sabe o conceito e já sabe também essa questão de amplitude. Beleza? Vamos agora iniciar o estudo sobre VSA, mais especificamente a teoria do esforço e resultado, tá? Então, como é que a gente consegue representar, identificar o esforço e o resultado? Olhando o candle e o volume. O que é o esforço, certo? Para o Wyckoff, o esforço é a altura, certo? Eu tenho esse volume aqui, ele não tem essa altura aqui, tá? O esforço representa a altura do volume, tá? Perceba que esse candle aqui, ó, ele tem um determinado esforço. Já esse candle aqui, ó, ele tem um esforço maior do que esse. Eu diria que o dobro, né? Já esse candle aqui, ó, olha o esforço dele, certo? Então, quando você fala em volume, quando você fala em esforço, você tem que olhar para a altura do volume, da barra de volume, certo? E o resultado? O que seria o resultado? O resultado é nada mais, nada menos do que, vamos dizer assim, de forma mais didática, o resultado é o candle, é o spread, vamos dizer assim, certo? É o spread. Então, vamos lá. Sabendo o que é esforço e o que é resultado, então posso dizer que este candle fez um esforço e produziu este resultado, certo? Este candle aqui fez um esforço menor que o candle anterior e produziu um resultado maior, porque o spread dele está maior do que o candle do spread anterior. Concorda comigo? Olha só, já esse candle aqui, ele fez um esforço quase que igual a este, mas ele quase que não produziu resultado nenhum comparado de cá. Olha o spread dele, certo? Vamos olhar esse candle aqui agora. Esse candle ele fez um esforço quase que igual aos demais e produziu um resultado desta amplitude, certo? Aí eu tenho, e aí você vai fazer, tá? Sucessivamente isso, você vai observando sucessivamente esforço, altura do volume, resultado, spread, certo? Então, tá claro até aí? Espero que esteja claro para vocês até aqui, tá, pessoal? Então, o que é que acontece? Outra coisa importante que vocês precisam entender, certo? Eu já falei o que é conceito de spread, já falei o que é o esforço, que é a altura da barra de volume, eu já falei o que é o resultado, que é o próprio spread em si, certo? Só que outra coisa importante que vocês têm que analisar no spread, você, no VSA, na análise de VSA, você não considera, olha só, você não praticamente não considera, eu diria assim, a abertura do candle, você considera mais o fechamento, certo? O fechamento na análise de VSA é importantíssimo, tá? Então, olha só, eu tenho um candle, deixa eu lhe mostrar aqui. Eu tenho um candle que tem um spread e ele teve um fechamento próximo da máxima, tá vendo aqui? Este fechamento, essa altura aqui desse fechamento corresponde a quantos por cento do spread total? Certo? Olha esse candle aqui. Ele teve um fechamento igual à máxima. Então, se ele teve um fechamento igual à máxima, o fechamento dele corresponde a 100% do spread, tá? Ele fechou, tá? Ó, tá vendo aqui? 100% do spread, não, perdão. 100% do candle em si. Já esse caso aqui, ó, ele fechou, ó, digamos aí, 60% do spread do candle. É, mais ou menos isso, né?
Então, pessoal, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: prestem muita atenção na análise de VSA, no fechamento, no spread em si, na altura do volume, certo? E no fechamento. Esse daqui fechou a 50% do candle, tá? 50% do spread, vamos dizer assim, certo? Então, pessoal, baseado nisso, nós temos algumas observações, algumas análises a fazer. Baseado no, no spread, no esforço e no resultado, nós precisamos analisar quando que eu vou encontrar muito esforço e pouco resultado, certo? E quando que eu vou encontrar pouco esforço e muito resultado. E também quando eu vou encontrar muito esforço e muitos resultados. São 3 situações que nós precisamos nos atentar, certo? Muito esforço, pouco resultado, certo? Pouco esforço e muito resultado. E muito esforço e muito resultado, certo? Dentro de cada um desses itens, nós podemos abrir os subitens, tá? Vamos dizer assim. Então, quando você tem muito esforço e pouco resultado, certo? Como é que ficou o fechamento? Como é que ficou o fechamento? Como é que ficou o pavio na ponta vendedora? Quando você tem muito esforço e pouco resultado, certo? Como é que ficou o pavio? Ficou com pavio ou sem pavio na ponta vendedora? E quando você tem muito esforço e pouco resultado, como é que ficou o pavio na ponta compradora? Certo? Eu estou falando aqui rapidamente, tá? Mas eu vou analisar caso a caso desse aqui que eu estou falando, tá? Então, não se preocupe quanto a isso, tá? E quando você encontra pouco esforço, certo? E muito resultado, como é que ficou o pavio? Se teve pavio na ponta vendedora ou não teve pavio na ponta vendedora, certo? E quando você tem pouco esforço e muito resultado, como é que ficou o pavio na ponta compradora? Se ficou com pavio ou sem pavio, certo? Então, só nesses casos aí, nós temos umas 8 situações que a gente vai analisar. Agora, uma a uma, tá? E tem uma única situação que eu vou passar para vocês com tarefa de casa, tá? Para vocês praticarem. Então, vamos olhar o primeiro caso, exemplos em análise VSA, tá? Exemplos em que houve muito esforço, ou seja, o volume alto, pouco resultado, certo? Um candle pequeno, vamos dizer assim, certo? E deixou pavio na ponta vendedora. Olha essa situação aqui. Muito esforço, certo? Pouco resultado e pavio na ponta vendedora. Beleza? Muito esforço, olha aqui o volume gigantesco. Pouco resultado. Olha o tamanho desse candle, tá? E deixou pavio na ponta vendedora, certo? Eu posso ficar aqui falando diversos casos desse aqui, então vocês vão em casa analisar pelo menos uns 30 casos desse, tá? 30 casos em que houve muito esforço, pouco resultado e pavio na ponta vendedora. E qual foi o comportamento do gráfico do preço para o próximo candle, certo? Próxima situação, certo? Muito esforço, pouco resultado e sem pavio na ponta vendedora. Vamos olhar aqui. Muito esforço, pouco resultado. Deixa eu ver aqui. Muito esforço, pouco resultado. Pronto. Aqui, esse candle aqui, ó. Mas ele não teve o resultado dele, o spread dele foi um pouquinho, foi significativo. Vamos olhar uma situação aqui. Sem pavio na ponta vendedora.
Esse exercício vocês precisam fazer, tá? Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, muito esforço, pouco resultado, certo? Sem pavio na ponta vendedora, certo? Muito esforço, olha a altura do candle, do volume, tá? Perdão. Olha a altura dessa barra de volume. Pouco resultado, olha o spread. E não deixou pavio na ponta vendedora, certo? Vamos observar agora aqui um caso que houve muito esforço, pouco resultado, certo? E com pavio na ponta compradora. É esse mesmo caso aqui, né? Muito esforço, pouco resultado e com pavio na ponta compradora, certo? Vamos ver se eu acho outro aqui. Muito esforço, pouco resultado. Eu posso considerar que esse caso aqui, ó, muito esforço, tá? Pouco resultado, pavio na ponta compradora, tá? Mas eu quero ver uma situação em que o volume está nessa magnitude aqui, tá? Vamos lá, muito esforço, pouco resultado. Aqui, pronto. Olha esse caso aqui, ó. Spread, um esforço significativo, vamos lá, vamos considerar. E pavio na ponta compradora, certo? Vamos analisar aqui um caso em que você teve muito esforço, pouco resultado e sem pavio na ponta compradora. Muito esforço. Muito esforço, tá vendo? Pouco resultado e sem pavio na ponta compradora aqui, né? Ponta compradora. Certo? Eu tô passando rápido, tá? Mas essa aula está sendo gravada, vai ficar no YouTube, vocês vão poder rever e rever quantas vezes vocês quiserem, tá? Agora vamos ver uma situação contrária, vamos ver uma situação em que teve pouco esforço e muito resultado. Então, estou procurando volumes baixos, certo? Volumes baixos, com spreads altos, grandes, tá? Vamos observar uma situação em... Aqui está um spread pronto, aqui. Olha esse volume, olha esse spread aqui, tá? Então, pouco esforço, muito resultado, olha o spread, olha o fechamento, tá? Fechou aqui, ó, praticamente 50% do spread, certo? Vamos ver outro caso em que teve pouco esforço, muito resultado e sem pavio na ponta vendedora. Pouco esforço, esse caso também. Mas vamos ver uma outra situação. Deixa eu ver, eu acho que eu falei errado. Nesse daqui é pouco esforço, muito resultado, mas com pavio na ponta compradora. Mas eu estou procurando, eu falei no anterior, eu falei ao contrário, né? Eu quero um com pavio na ponta vendedora. Eu quero um spread grande com pavio na ponta vendedora. Pronto, aqui. Um spread grande com pavio na ponta vendedora. Vamos olhar esse caso aqui, é esse aqui, tá? Que eu falei. Pouco esforço, muito resultado e com pavio, sem pavio na ponta vendedora, esse caso, tá? E ele também é um exemplo de pouco esforço e muito resultado e com pavio na ponta compradora, certo? Vamos observar aqui também um outro exemplo em que você tem pouco esforço, certo? Volume baixo, muito resultado, spread grande, certo? E não deixou pavio na ponta compradora. Vamos ver. Pouco esforço, volume baixo. Vamos ver aqui. Aqui. E não deixou pavio na ponta compradora, tá?
Então, pessoal, eu quero que vocês vejam, pelo menos, para cada situação dessa aqui, pelo menos uns 30 casos, tá? De cada. E para a tarefa de casa aí, eu quero que vocês analisem os casos em que tem muito esforço e muito resultado, tá? Eu quero um spread grande, certo? E um volume grande, certo? Olha esse spread, mas olha o volume dele, tá? Eu quero um spread grande e um volume grande. Beleza, pessoal? Então, para a tarefa de casa, vocês vão fazer essa análise aí, certo? Agora, nós vamos falar um pouco sobre oferta e demanda, tá, pessoal? Olha só, nesse indicador, esse indicador do Waze Wave, ele é interessante porque ele mostra para a gente os dois principais teoremas de Wyckoff, certo? Ele mostra, da forma como eu configurei, da forma como nós configuramos, ele mostra não somente a relação entre esforço e resultado, mas ele também ele mostra a relação entre oferta e demanda, tá? Eu vou mostrar para vocês. Quando você configura o Waze, né, cores aqui, ó, coloca tudo branco. Você está vendo o volume, tá? E não está enxergando as cores aqui, beleza. Mas se eu disser para você que se você fizer isso, você está deixando de ver a relação entre oferta e demanda, certo? Por quê, meus queridos? A relação entre oferta e demanda, meu irmão, você vai identificar aqui, ó, na cor da barra de volume, certo? Quando você vê uma barra de volume verde, significa que houve mais oferta, certo? Ou seja, não, perdão. Quando você vê na barra na cor vermelha, certo? Significa que houve mais oferta, certo? Oferta significa venda, certo? Então, houve mais oferta, houve mais pessoas vendendo, certo? Do que comprando. Houve mais pessoas ofertando, vamos dizer assim. E quando você vê a cor da barra verde, então houve mais demanda, houve mais pessoas comprando neste momento, certo? Então, é importante vocês entenderem isso. A cor, enquanto que a altura da barra de volume mostra a relação entre esforço e resultado, certo? A cor mostra a relação entre oferta e demanda, certo? Então é importante vocês terem essa noção também entre oferta e demanda, certo? Então, recapitulando, a cor vermelha mostra mais pessoas do que vendendo, certo? Ofertando. A cor verde do volume do Waze mostra mais pessoas do que comprando, certo? E sabendo isso, como entender a relação entre oferta e demanda, certo? Como entender a movimentação do preço, analisando os conceitos de oferta e demanda. Vocês se lembram que eu havia pedido para vocês estudarem alguns vídeos, eu passei até alguns vídeos sobre economia para vocês estudarem essa ideia entre oferta e demanda e por aí vai, né? Por quê? Porque justamente para vocês terem essa base aqui, porque na hora que eu for falar sobre isso, aqui no gráfico, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, se vocês observarem aqui, ó, se lembra da curva de oferta e demanda, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esta curva representa a demanda, tá? E esta curva aqui representa a oferta. Beleza? O cruzamento desses dois gráficos, certo? Nós chamamos de ponto de equilíbrio, certo? Então, como a gente vai entender esse gráfico? Certo?
olha só como é interessante. Se esse gráfico aqui, ó, olha aqui, ele está aumentando, tá vendo? A demanda não está aumentando a demanda, está aumentando a demanda, certo? Vou até mudar de cor e colocar vermelho. Não, perdão, vou colocar verde para ficar mais didático. Demanda é o que, pessoal, que eu falei? Compra. Pessoas comprando, querendo comprar, certo? Então, se eu estou aumentando a demanda, está aumentando a demanda, ó. O que é que está acontecendo? Aqui está o preço, tá? E aqui está a quantidade, ó. Então, o que é que está acontecendo com o preço e com a quantidade? Se eu estou comprando, tá, tem muitas pessoas comprando, o que é que está acontecendo com o estoque no mercado, certo? A quantidade, ela vai diminuir, tá vendo? Então, aumenta a demanda, diminui o estoque. O que é que acontece com o preço? Aumenta o preço. É óbvio isso. Se eu tenho lá 50 quilos de macarrão, um exemplo, tá? Vamos citar o exemplo que aconteceu aí na pandemia, tá? O que aconteceu na pandemia? A quantidade de álcool gel, a quantidade de álcool gel, o que aconteceu? Diminuiu. Mas o que aconteceu com a demanda? A demanda aumentou. O que foi que houve com o preço? O preço aumentou. Certo? Então, se tem muitas pessoas comprando, o que é que acontece com o estoque? O estoque reduz, tá? O estoque diminui, tá? O estoque diminui e o preço aumenta, óbvio. Se eu tenho poucas pessoas ofertando porque o estoque está diminuindo, o que é que vai acontecer com o preço? Ele vai aumentar, certo? Agora vamos analisar o contrário, certo? Vamos analisar o contrário. Eu só estou falando de demanda, tá? Se eu tenho muitas pessoas, num determinado momento, a quantidade começou a aumentar, tá? A quantidade começou a aumentar, e aí o que é que acontece com o preço? Se tem uma determinada quantidade de pessoas, certo? A quantidade é fixa, vamos assumir que a quantidade é fixa, e a quantidade de produto aumentou. O que é que acontece com o preço, tá? A quantidade aumentou, tá vendo aqui? Se a quantidade aumentou, a tendência é que o preço, ele faça o quê? Ele caia, certo? Por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade no estoque. Eu estou aumentando o estoque. Então, por exemplo, eu sou empresário. Eu tenho lá 1000 TVs para vender. Então, eu quero queimar esse estoque o mais rápido possível. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma liquidação, certo? Eu vou facilitar a forma de pagamento. Eu vou reduzir preço, vou dar desconto porque eu tenho uma margem de lucro. Eu vou reduzir minha margem de lucro para poder conseguir aumentar minhas vendas, certo? Entendeu, pessoal? Então, essa é a ideia da curva de demanda. E a curva de oferta? Vamos lá. Vamos analisar a curva de oferta. Se eu tenho, olha só, eu tenho muita gente ofertando, certo? E uma quantidade elevada, certo? À medida que eu diminuo, certo? A oferta, certo? Eu estou fazendo o quê? À medida que eu estou diminuindo, tá? A oferta, o que é que acontece com o preço? O preço ele tende a... Certo, pessoal? Só que aí no cruzamento, essa relação entre oferta e demanda gera um ponto. Eu tenho aqui dois gráficos, certo? E aí eu vou ter aqui, ó, este ponto aqui, ó, que é o ponto de equilíbrio, que é o ponto ótimo, vamos dizer assim. Que ponto é esse? É quando a quantidade de oferta é igual à quantidade ofertada, a quantidade de pessoas vendendo é igual à quantidade de pessoas querendo comprar, certo? Esse é o ponto ótimo. Então, o que é que acontece? Qual é a conclusão que nós temos? Esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio. Então, o preço
eu já sei agora que o preço ele vai sempre tender ao equilíbrio, tá? Então vamos dar um outro exemplo aqui, tá? Digamos que eu tenha aqui, vou falar a mesma coisa aqui, só que de outra forma, tá? Digamos que eu tenha aqui barraquinhas aqui, ó. Vamos botar aqui 3 barraquinhas aqui, ó. Vendendo banana, tá? Aqui são as bananas na prateleira, beleza. E aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui do lado de cá esse catatal de gente aqui, ó. Eu tenho esse catatal de gente querendo comprar, ó. Tem esse catatal de gente aqui, ó. Tá pouco. Vou colocar mais. Ó, tem só esse povinho aí querendo comprar. E eu só tenho 3 barraquinhas de banana. O que é que os caras vão fazer? O que é que os caras que estão vendendo banana vão fazer? Você acha que eles vão baixar o preço ou vão aumentar o preço? Certo? Quantas pessoas, tem mais pessoas ofertando ou menos pessoas ofertando? Tem menos pessoas ofertando. Então, se tem menos pessoas ofertando, o que é que acontece com o preço? O preço ele tende a subir por quê? Porque tem muita gente querendo comprar. Certo? Tem muita gente comprando. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. E aí eu vou colocar aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui uma casinha aqui. Uma barraquinha de banana. Outra aqui. Outra aqui. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. É o contrário. Pronto. Tá pouco. Vou botar mais aqui, ó. Pronto. Tem esse povo todo aí vendendo banana, tá? E tem só esse tantinho aqui, ó, querendo comprar, ó. Tem só esse tantinho aqui querendo comprar. Tem esse tantinho aqui, ó. Esse menino ficou cabeçudo. Pronto, só essas 4 pessoas aí querendo comprar. Vou botar mais um só. Pronto. O que é que vai acontecer aí? Você acha que esses caras vão conseguir vender para todo mundo aqui? Não vai. Então o que é que eles vão ter que fazer? Vão ter que vender mais barato, né? Então o que é que vai acontecer com o preço? O preço vai cair. O preço ele vai cair. Entendeu, pessoal? Então, sabendo disso, eu vou para o gráfico e olha o seguinte. Tem pessoas comprando, o estoque está diminuindo, o preço está o quê? Tem pessoas comprando banana, certo? O que é que está acontecendo com o preço? Está aumentando por quê? Porque o estoque de banana está diminuindo, certo? Aí nesse caso aqui, ó, tem pouca gente comprando banana. O que é que o pessoal está fazendo aqui? Tá vendendo. Então, por isso essa variação de preço. Então, quando você vê essa variação de preço, pensa o seguinte: tem pessoas comprando, existe um estoque no ativo, euro-dólar, existe um estoque lá, certo? E tem pessoas que têm esse estoque guardado, certo? E tem pessoas que estão querendo comprar esse estoque, certo? Só que quando ele vai para o mercado e fala, eu quero comprar, certo? Quantas pessoas estão comprando? Quantas pessoas estão vendendo? Certo? Então, esse equilíbrio, esse balanço entre oferta e demanda, você consegue ver dessa forma. Certo? Pessoas comprando e pessoas vendendo. E quando você vê uma situação, se lembra que eu falei para vocês na aula de OTC, de volume em OTC, certo?
e que eu falei das anomalias, eu só falei das anomalias, só citei elas, certo? Quais foram os 3 teoremas que eu criei e mostrei para vocês? Primeiro teorema: as anomalias ocorridas em suporte, resistência, figuras gráficas confirmam a realização de trader nos rompimentos ou reversões. Teorema 2: as anomalias ocorridas nas formações de fractais, inclusive nas projeções e retrações de Fibo, confirmam a realização de trader para os fractais de 3, 4 e 5 períodos. Teorema 3: as anomalias ocorridas em uma tendência consolidada, certo? De alto ou baixo, confirma a realização de trader para a próxima vela. Esse caso requer atenção, certo? Por que eu falei isso? Por conta disso. Então, por conta dessa situação entre oferta e demanda, tá? Eu falei esses teoremas por conta das situações de oferta e demanda. Porque quando você vê uma situação em que tem mais gente comprando e o preço caindo, tem coisa errada. É óbvio. Eu já expliquei para vocês aqui. Se tem muita gente comprando, certo? O preço ele tende a aumentar, porque o estoque está diminuindo. Então, por que o preço caiu? Isso que eu chamei de anomalia, eu denominei de anomalia. Isso não está na literatura. Tá? Esses termos que eu estou usando são dos meus teoremas, tá? Desses 3 teoremas que eu li para você. Então, você consegue entender agora porque é importante você olhar para a cor da barra de volume, porque você está vendo na cor pessoas comprando e o preço caindo. Então, isso é anomalia, tem alguma coisa errada. O preço não pode cair numa situação como essa. O preço tem que aumentar. E olha o que aconteceu com o próximo candle aqui, ó. Não houve um aumento do preço. Certo? Por isso que se você vê uma situação como essa, teorema 2 aqui, ó, tá vendo? Teorema 2, certo? Em que ocorre um fractal e tem muita gente comprando, certo? Você pode dar uma entrada aqui na próxima vela para cal, porque aqui é uma anomalia. Entenderam a ideia? Vamos ver a próxima situação. Olha só. Muitas vezes tem situações em que a anomalia ocorre, certo? E o efeito dessa anomalia não ocorre imediatamente no próximo candle, tá? Então vocês têm que ficar espertos quanto a isso. Por isso que você tem que unir, quando você vê uma anomalia, você tem que unir os conceitos de VSA, esforço versus resultado, certo? Oferta versus demanda, pessoal. Una esses conceitos. Então, o que você tem que fazer? E VPA também, tá? Então, quando você vê uma situação dessa, eu tenho que dizer o seguinte: à luz do VSA, pelo teorema, isso tem que acontecer, você tem que pensar rápido, porque o gráfico ele é dinâmico. Então, à luz do VSA, eu estou vendo um esforço, um resultado, fechamento em 50%. Você lembra que eu falei fechamento? Olha, unindo os conceitos, certo? Unindo os conceitos. Eu estou vendo aqui uma situação em que eu estou tendo à luz do VPA, certo? Olha aqui, ó, esses 3 candles, certo? Então, eu tenho que unir esses conceitos, eu tenho que unir os conceitos de oferta versus demanda. E baseado nessas análises, você vai fazer o seu trader, certo? Agora o pessoal fica esperando regra. A regra não existe aqui, tá? O que existe é análise. Você analisar e assim, toda vez que isso acontecer, não, isso é regra. O que existe é análise. Então, quando ocorrer situações como essa, você tem que analisar o spread, você tem que analisar o fechamento, você tem que analisar a relação entre oferta e demanda, você tem que analisar as suas marcações de suporte e resistência, você tem que analisar o conceito de fractal, você tem que analisar também o padrão de candlestick, tudo isso você une neste momento, tá? E aí você faz a sua entrada, certo? Então não é tão trivial assim, tá? Este tipo de setup, meus amigos, vocês têm que chorar lágrimas de sangue, tá? Você tem que estudar, feito um condenado, certo? São horas e horas e horas analisando e entendendo essas situações, mas também depois que vocês entendem, meu querido, depois que vocês entendem, acabou.
acabou, porque a chave vira para vocês de um jeito que vocês nunca mais vão ficar preocupados em estratégia, em aprender uma estratégia. Não, porque você está entendendo o que está acontecendo por detrás do preço. Vocês estão entendendo o que está acontecendo por detrás da movimentação do preço, certo? Olha uma situação aqui, olha um padrão de candlestick aqui, ó. Olha um padrão de candlestick aqui, ó. Em que houve uma anomalia, tá vendo? E que houve um desequilíbrio, um desbalanço do preço entre a relação entre oferta e demanda, tá vendo? Muita gente vendendo o preço. Não, tem coisa errada. Entendeu? E eu tenho um padrão de candlestick característico, chegou numa região de suporte, tudo isso vocês têm que analisar. Certo? Então, pessoal, essa ideia vocês têm que colocar em prática. Você lembra que eu falei que o preço tende ao equilíbrio? O preço ele vai sempre tender ao equilíbrio. Tá bom, pessoal? Então, vou mostrar uma situação aqui que o preço tende ao equilíbrio. Olha só aqui, ó. Olha só que coisa curiosa. Eu tenho um gráfico, ele vem aqui, certo? E aí depois ele fez isso aqui. Vou corrigir aqui, tá? Depois ele continuou seguindo tendência. E olha o que aconteceu logo depois. Ele voltou para essa taxa aqui. Então, vamos desconsiderar esta situação e vamos considerar que o gráfico, o preço, ele veio até esse ponto e depois ele retornou para cá, ó. Ele retornou para cá, ó. O preço tende ao... Ai, meu Deus, pronto. O preço tende ao equilíbrio. Olha o que é que vocês estão vendo aqui, meus amigos? Olha o que é que eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo isso aqui, ó. Eu estou vendo esta situação aqui, ó. Eu vou marcar uma linha horizontal bem espessa neste ponto, certo? E vou marcar uma linha horizontal. Pronto, vou marcar aqui. Olha o que aconteceu isso aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Subiu, desceu, retornou. Certo? O preço ele sempre tendendo a esta região, esta linha que eu marquei aqui, tá? Entendeu, pessoal? Eu poderia dizer que essa aqui é uma região de equilíbrio. Então vocês precisam identificar essas regiões de equilíbrio, certo? Vocês vão identificar essas regiões de equilíbrio colocando FIBO, tá? Analisando pela FIBO. Geralmente, tá? Geralmente, esses pontos de equilíbrio ocorrem, geralmente, tá? A 50%, tá? A 50%. Ok, pessoal? A questão de causa e efeito nós vamos abordar na próxima aula, tá? Eu queria falar para vocês de VSA para introduzir, tá, pessoal? Isso aqui é uma breve introdução. Tem muita coisa para falar de VSA. Isso aqui que eu estou falando não é nada, tá? Então não esqueçam, para vocês, tarefa de casa. Vão fazer o quê, pessoal? Analisar todas aquelas situações, tá? Esforço, resultado, muito esforço, pouco esforço, muito resultado, com pavio, sem pavio, na ponta compradora, na ponta vendedora, certo? E vão analisar também as situações em que ocorrem muito esforço e muito resultado. E vão sempre ficar atentar para o fechamento, tá? O fechamento do candle, né? E tentar também identificar os padrões de candlestick em cima disso, tá? Os padrões de candlestick simples e duplos. Beleza, pessoal? E para finalizar, para eu passar
para Vitor fazer a parte dele aí, falar a parte dele. Ele vai dar exemplos práticos, tá? Eu já falei para vocês aqui, em algumas pessoas, eu quero deixar até registrado aqui, porque aí fica mais fácil, questões de falsos rompimentos, tá? O Vitor vai mostrar exemplos disso aí, tá? Coloquem aí, anotem. Falsos rompimentos ou pullbacks são caracterizados por terem baixo volume. Vou repetir lentamente para vocês anotarem. Falsos rompimentos ou pullbacks são caracterizados por terem baixo volume, certo? Então, quando você vê uma situação em que ocorre um pullback, certo? O Vitor vai explicar isso, eu não quero aprofundar, tá? Olha o volume. Como é que tá o volume? O volume tá baixo? O volume tá alto? Certo? Se o volume está baixo, certo? Eu tenho um falso rompimento ou um pullback. Certo, pessoal? Então, se eu tenho um falso rompimento ou um pullback com volume baixo, o que é que acontece? O que é que eu preciso para... O que é necessário para que você tenha um verdadeiro rompimento, vamos dizer assim? Você precisa de volume. Entendeu? Se falso rompimento ele tem pouco volume, um verdadeiro rompimento, se um falso rompimento tem pouco volume, um verdadeiro rompimento tem muito volume. Olha aqui. Muito volume. Rompimento de um suporte fractal. Entenderam, pessoal? Bom, vou encerrar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai deixar essas dúvidas para serem explanadas no final da nossa live. Beleza, pessoal? Valeu, vou passar para Vitor aí. Vitor, pode tomar tomar as rédeas aí. E fica à vontade, meu querido. Primeiramente, boa noite a todos. Vou dar início à análise de VPA. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Rapaz, eu tô tendo operação aqui agora, aqui na Binon. Já estão aparecendo aí? Alguém pode falar se está aparecendo? Loizão ao vivo. Tá aparecendo já, meu querido. Tá aparecendo já. Deixa eu mostrar um exemplo do VCA, do VPA. Como a Vini estava explicando aqui. Deixa eu dar só um zoom aqui. Vou dar um zoom. Pronto. Uma análise aqui do VPA. O que é uma análise do VPA? A análise do VPA, você vai fazer a seguinte análise. Você vai fazer a análise de um conjunto de volumes do candle. Como a gente tem aqui um falso rompimento nessa minha entrada. Qual foi a análise aqui? A análise de VPA. Falso rompimento. A gente vai analisar ciclos. Veja esse ciclo aqui de três velas verdes positivas. Agora a gente vai analisar esse ciclo de cá, do mesmo volume dela. Perceba que foi uma micro de alta. Fez um rompimento aqui da média móvel de 144 períodos, com o volume contido. Tivemos uma vela aqui de exaustão, onde ela bateu nas médias de 17 períodos e de 34 períodos, sem rompimento, com o volume ainda contido. Isso aqui é uma análise de VPA. O VPA em si, ele faz essa breve análise, um conjunto de candles ao volume, sempre com o mesmo spread. Perceba que aqui foi um pullback, né? Um pullbackzinho nítido, como o Vini acabou de falar nos teoremas. Ó. Microzinha de alta, volume contido ou baixo. Formou o padrão de candlestick aqui, já nesse próximo volume aqui, anomalia confirmando, eu já dei meu put aqui. Tá dando para entender aí? Alguém pode falar no microfone, que eu só tô sem ver o...
Quem quiser tirar alguma dúvida sobre essa explicação de Vitor, por favor, pode mandar mensagem no chat, por favor. Então, pessoal, a análise de VPA e VSA é bastante simples, bastante simples. Dá para fazer um vela a vela usando VPA e VSA? Dá sim, porque você vai fazer essa breve análise. O VPA em si, o VPA e o VSA em si é praticamente um vela a vela, como eu faço nos vídeos no YouTube, no canal secundário, no Insta. É tudo análise ali de VPA e VSA. Vitor, primo, não quero interromper, mas já interrompendo. O Alessandro está perguntando se esses ciclos volumétricos é com base em 3 ou mais candles. Sim, às vezes sim, varia muito. Como a gente tem aqui, outro breve exemplo aqui, eu vim no gráfico aqui atrás já. Deixa eu arrastar só pra cá. Veja essa micro toda de alta aqui, ó. Deixa eu puxar. Busca todo esse ciclo de cara. Esqueça isso daqui. A gente vai puxar daqui até aqui. Isso aqui é uma análise de VPA. Micro de alta, volume contido. Porém, esse ciclo de cá, que ainda a gente vai puxar essa live sobre ciclos volumétricos, percebam uma coisa aqui, ó. Notem o tamanho dessas velas verdes, fazendo o rompimento da média de 144 períodos e o volume contido. Por sinal, isso aqui é um padrão de entrada, quem quiser printar, usar, é um padrão de entrada que eu uso bastante. Tem dado muito bom até hoje. Então, a gente está vendo um pullback nítido aqui, ó. Micro de alta, volume contido. Fez uma vela de reversão bem em cima da média de 144 períodos, padrão de candlestick, estrela cadente, confirmação de anomalia, puxa para a próxima vela. Isso aqui é uma análise de VPA. O VPA, como eu já falei, o VPA ele analisa em si um conjunto de candles e volume do mesmo tamanho, do mesmo spread. Ou se não, velas maiores com spread menores, que já é caracterizado como pullback. Exato. Primo, o Ronaldo está perguntando como eu sei que quando começa o ciclo. A gente vai fazer uma aula específica sobre ciclos volumétricos, tá, meu querido? Então fique tranquilo sobre isso. O Everton está perguntando como consigo verificar no gráfico o período de acumulação e distribuição. Olha, tem várias formas de você identificar aqui, isso. Tá? Aqui, ó, Vini, rapidinho. Aqui. Uma acumulação. Toda acumulação, ela começa de baixo. Não, ela começa de baixo. A acumulação, ela sempre começa embaixo. Ela vai dar aquela acumulada aqui, ela sempre a acumulação começa embaixo. Ela sempre vai romper para cima. Distribuição, ela começa no topo. Ela vem de baixo para cima. Ela forma meio que aquela caixinha de início de distribuição que testa resistência, suporte. Fica nisso aqui, ó. Resistência, suporte, resistência, bate, até que ela vai romper uma vela aqui, um padrão de vela aqui, num ciclo que se vai iniciar mais ou menos, deixa eu ver, isso aqui é só um exemplo, num ciclo que vai se iniciar mais ou menos aqui, eu tenho até na Binoma aqui, ao vivo aqui, eu tava pegando enquanto o Vini tava falando, eu tenho ao vivo aqui, ó, o início de uma distribuição aqui, ó, com falsos rompimentos aqui, ó, pronto, uma distribuição, você vê aqui, ó, fez o rompimento da resistência, falso rompimento, voltou, bateu de novo, testou o suporte, continua aqui, deu um doji, fez uma micro acumulaçãozinha aqui, outro rompimento, falso rompimento de novo, voltou para todo o ciclo de acumulação. Testou a resistência de novo, ficou aqui testando, até que desceu, deu uma vela de força, mas olha o volume dela. Como o Vini falou, rompimentos, falsos rompimentos. Rompimento, a vela tem que ser de força e com volume. Falsos rompimentos são caracterizados por vela de força sem volume, que a gente já entra no conceito de VSA, esforço versus resultado, que eu vou trazer no próximo print. Mas respondendo a sua breve pergunta, é isso aqui. Basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é um ciclo de distribuição. Distribuição ocorre no topo, acumulação ocorre no fundo. Eu só vou programar para escrever aqui. Beleza. Bom, deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu ver o que aqui. Pronto, esse print aqui mesmo. Só explicando essa sua entrada que você usa muito, você percebe que tem um padrão duplo de candle, tá? Você tem um padrão duplo de candle. Você tem uma anomalia ocorrendo nesse padrão duplo de candle, certo? E aí você faz a sua entrada já do quarto pro quinto, no quarto candle já. Confere isso aí. Confere
Sim. Tem aqui mais outra análise aqui de VPA. VPA e VSA é muito, muito, muito simples. Na primeira semana todo mundo vai bater cabeça, coisa e tal, como eu também bati cabeça, mas depois que eu entendi que eu consegui filtrar isso em microanálise, que é o que a gente opera, simplificou bastante. Eu estou conseguindo fazer vela a vela. Então aqui, uma análise de VPA nessa acumulação aqui, ó. Ocorrendo toda a acumulação aqui, testando suporte e resistência. Suporte a média de 144 períodos, a resistência aqui, falso rompimento mais uma vez. A gente já entra nessa análise aqui, ó. Micro de alta, volume contínuo. Isso aqui é um ciclo volumétrico, ó. Ciclo. Isso aqui é um ciclo, aqui outro ciclo, daqui para cá é outro ciclo, mas a gente vai chegar nessa aula ainda. Pronto. A gente vê essa análise de VPA. Como é tão simples. Micro de alta, pode variar de 2, 3, 4, 5 candles. A gente vê da mesma forma. O Tarcísio... desculpa. Contido. Nada, bem, relaxa. Micro de alta, volume contido. Você vê que a vela, até quando nasceu aqui, ela testou a média de 34 períodos, que foi de cá. Reverteu, fez um padrão de candlestick. Aqui eu já sei, eu falei, ó, ela vai voltar para a anomalia gráfica. Teve a confirmação de anomalia aqui, eu já dei meu push para a próxima vela. Certo. Pegando esse gancho aí, o Tarcísio está perguntando aqui, nesse exemplo, acredito que seja isso que você esteja falando, o candle do fractal disse, através do Waze, que havia mais gente comprando, mas o gráfico desceu. E quando isso acontece, você entende como uma validação do movimento, o candle do fractal, através do Waze, disse através do Waze que havia mais gente comprando. Não, na verdade, houve o Waze que informou para mim que tinha mais pessoas comprando. Então a tendência era que o preço ele aumentasse, tá? De acordo com aquilo que eu expliquei. Mas o que foi que houve? O preço diminuiu. Tem alguma coisa errada? Entendeu? Se tem alguma coisa errada, então eu entendo que tem alguma anomalia aí, tá? Então o preço ele vai tender ao equilíbrio, tá? Mas só que você tem que analisar todo um conjunto, tá? Olha o volume como tá, ele tá contido, tá? Temos outro breve exemplo aqui também, ó, de VPA. Olha o tamanho do corpo dessas velas de cá, o tamanho do corpo de todas essas velas desse ciclo de cá de alta. Você vê que é uma micro, aqui, eu estava em uma anomalia gráfica, que eu tinha feito até a marcação aqui de suporte e resistência. Pronto. Teve um rompimento aqui, ó, começou a iniciar esse ciclo todo aqui, ó. Todo esse ciclo aqui. Um ciclo que vai se iniciando com o volume, por sinal, todo contido aqui, ó. Esse aqui é o volume de todo esse ciclo. Fez o rompimento da resistência, da primeira resistência, da segunda resistência. Chegou aqui o volume todo contido. Chegou até o topo, quando ele falou aqui, ó, não dá mais para seguir assim. A gente está fazendo muito esforço aqui e não estamos conseguindo ficar nessa área. Vela de reversão, uma vela maior, por sinal aqui que engolfou. Início de um novo ciclo. Olha a confirmação de anomalia dela aqui. Aqui, esse ciclo acaba aqui, perdão. Olha a confirmação de anomalia dessa vela aqui, falando, ó, vou jogar para baixo. Jogou para baixo uma vez. Perceba que deu uma aceleração. Jogou para baixo mais uma vez. Uma coisa importante. Essas anomalias, elas não são gatilhos de entrada, tá? Elas Exatamente. São confirmação da sua análise. É uma coisa completamente diferente, tá, pessoal? A anomalia, ela não é um gatilho de entrada. Não é, aconteceu a anomalia, eu vou entrar. Não. Ela é a confirmação dessa. Ela confirma a análise que você fez do VSA e do VPA, tá? É a confirmação da sua análise. É uma coisa completamente diferente. Pronto, deu para o pessoal pegar sobre VPA aí? Dúvidas, perguntas sobre VPA? A parte de VPA, o ideal é que o pessoal estude, não leia, tá? Mas estude o livro de Anna Collin. Aqui a gente está praticamente fazendo uma revisão de VPA, porque nós temos aula no curso de Geometria Fractal 1.0, no grupo, no canal principal, certo? Que a gente está fazendo aqui uma breve revisão de VPA. Então, se você quiser se aprofundar e você precisa se aprofundar, você tem que pegar essas aulas, pegar essa live que a gente está vendo aqui, essa parte, especificamente essa parte que o vídeo está falando, certo? Pegar nossas aulas de volume no curso de Geometria Fractal 1.0, estudar, certo? Não é ver e não é ouvir, certo?
Eu vejo muita gente falando, assisti sua aula. Eu pergunto, assistiu ou estudou? Quantos resumos você fez? Você fez um resumo, você anotou tudo que eu falei? Ah, não fiz não. Então você não estudou, certo? Você tem que estudar. E tem que pegar o livro de Anna Collins, certo? E fazer o estudo aprofundado daquilo ali. Beleza? Deixa eu um exemplo aqui agora do VSA, pessoal. VSA. Pronto, aqui, a gente tem um exemplo aqui de um do VSA também. Então, como o Vini falou, já em falsos rompimentos. Estava aqui na anomalia gráfica, uma figura de anomalia gráfica, onde começou a dar aqui meio que uma acumulação. O suporte baixando suporte, resistência, suporte, resistência. Até que eu tive essa vela de exaustão aqui. A gente já entra no VCA, no volume spread análise. Olha o tamanho desse volume de cá, para esta vela. Temos uma vela aqui de força bem grande, com o volume dela chegando a 50% dela. O sinal é uma vela de exaustão fechando todo este gap de cá. Fez um rompimento aqui desse suporte, desse suporte aqui que estava sendo, já tinha sido rompido. Eu tive uma confirmação de anomalia, como o Vini falou aqui, ó. Toda anomalia que acontecer não é receita de bolo. Apareceu uma anomalia verde aqui, eu vou dar mais um put. Não. A anomalia é a confirmação da sua análise. Não é receita de bolo. Se quem fizer isso aí vai tomar muito lost. Então, tive uma confirmação aqui de anomalia. Eu falei aqui, isso aqui é uma vela de exaustão. Isso aqui foi uma vela de exaustão com pouco volume. Então, a gente já está entrando no conceito aqui de esforço versus resultado. No conceito do VSA. Então, eu já sabia que aqui era um call. Por isso, eu já conseguia. Fui contra a tendência, essa microtendência que ela fez aqui. Eu já fui contra essa microtendência aqui, porque eu já fiz essa análise do VSA. Eu já sabia que aqui era um esforço versus resultado. Porque a barra de volume, certo? A altura dessa barra, ela corresponde a 50% da altura da barra do candle em si. A gente pegou um exemplo aqui também. Uma vela de força. Aqui eu tenho uma vela de força. Olha o volume dela, igual o volume deste candle de cá. Olha o tamanho deste candle e o volume que ele fez aqui. E olha o tamanho desta vela com o volume que ela fez de cá. No mínimo aqui tinha que ser um volume estourado, pegando mais ou menos aqui, ó. Pegando na última marcação do Waves. Exato. Numa situação como essa, você observa, você percebe o desequilíbrio, o desbalanceamento que houve do preço, certo? Porque você vê pessoas comprando e o preço caindo. Então deveria acontecer o quê? O preço deveria subir. E aí você, analisando à luz do VSA, observando que tem coisa errada, porque esse spread ele está muito grande, certo? E o esforço que foi feito para que esse spread acontecesse não foi tão grande. E quando você faz uma comparação com o candle anterior, você percebe que não existe simetria, existe assimetria nesta análise. Sabendo que existe uma simetria, eu já sei o que aqui mais ou menos pode acontecer no próximo candle, que seria o quê? Uma correção do preço. Entendeu? É isso que vocês têm que analisar. Exato. Deixa eu buscar agora um outro exemplo bem nítido aqui de esforço versus resultado. O Alessandro está perguntando, quando você diz que após uma anomalia o gráfico tende ao equilíbrio, seria uma correção do preço? Sim. Essa anomalia, ele teoricamente, tá? Quando ocorre, o gráfico tende a ir a corrigir o preço, ou ir ao ponto de equilíbrio. Não quer dizer que isso vai acontecer no próximo candle imediatamente, tá? Tudo depende da análise do momento. E o Davi está perguntando, a anomalia seria a confirmação juntamente com o volume e formação de candles. Como eu falei na aula, certo? Você tem que unir esses conceitos. Você tem que unir o conceito de VSA, esforço versus resultado. Você tem que unir também oferta versus demanda, você tem que unir também VPA, certo? Confirmação e anomalia à luz do VPA, certo? Você tem que unir todos esses conceitos com padrão de candlestick, certo? E por aí vai, tá? Samurai está dizendo aqui, caso não tivesse como saber a oferta versus demanda através da cor do volume, como poderia saber esse conceito?
Você fica, com o Waze você fica cego, você só consegue ver esforço versus resultado. Tá? Lucas, como fica a análise de VSA e VPA nos outros setups da 2.0? A mesma coisa, meu querido. Pode seguir, primo. Aquela gráfica aqui, eu tenho vários exemplos aqui de esforço versus resultado. Inúmeros exemplos aqui de esforço versus resultado. Deixa eu ver aqui mais um. Pronto, vou pegar logo esse exemplo aqui de minha entrada. Deixa eu dar só mais um, não tem nem como montar. Pronto. Mesma coisa. Olha o tamanho do chiquinho aqui de força. Dessa vela de força aqui. Desta velinha de força que fez aqui. E olha o volume que ela fez aqui. O volume não fecha 30% da vela. E batendo bem, por sinal, numa resistência, uma micro resistência estava sendo formada aqui, ó. Esse pontozinho de equilíbrio do pullbackzinho aqui, ó. Quando ela bateu aqui, eu vi que não rompeu esse ponto, assim, esse microzinho pullback, resistência de pullback. Eu já sabia que eu já dei um pulse aqui. Tem outro exemplo aqui também, ó, desta vela de cá. Olha o tamanho desta vela de cá. Olha o tamanho do spread dela, do volume dela. Olha o tamanho. Isso aqui é 5% aqui do tamanho desta vela. Aqui é um esforço desse resultado. Aqui também, ó, outra coisa. Olha o tamanho desta vela. Com o tamanho deste volume. Outro esforço versus resultado. Mesma coisa aqui. Olha o tamanho desta vela aqui. É o tamanho de bem estourado. Esforço versus resultado. O fechamento dela foi aqui, ó. Sua taxa de win seria aqui. Deixa eu ver outra coisa aqui também. Deixa eu ver. Esforço versus resultado, pessoal. É basicamente isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Tamanho de vela. E análise é o tamanho de volume. Ó. Aqui está nitidamente aqui um esforço resultado lindo. A vela aqui em 100% no seu auge, batendo na resistência e ao volume. Olha a força que ela fez no volume. 5%. Dúvidas, perguntas? VSA nessa análise de esforço versus resultado, ela é bem básica, Isso aí mesmo. Bem simples. O que a gente vai analisar no VPA é o seguinte. Pontos de interesse. Sempre a gente vai analisar isso no gráfico. Na análise de VSA também. Pontos de interesse. Quais são os pontos de interesse? É um suporte. Vai chegar uma vela de exaustão lá no suporte sem volume. Como aconteceu aqui, vai ser uma vela de força e uma resistência sem volume. Entendeu? Uhum. Isso aqui são pontos de interesse. Marcações de suporte e resistência. Ponto de equilíbrio. E, por sinal, é a 50 da FIBO. São pontos de interesse do gráfico. E o VSA é isso aí, a gente vai analisar isso aqui, ó. A gente vai analisar a máxima, que foi. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma só um aqui. Ver se fica legal esse print aqui. Esse print não tá legal, deixa eu ir para outro. Deixa eu ver aqui, acho que vai ser um. Não, isso aqui não. Pronto, aqui, deixa eu ver aqui se dá para pegar aqui, ó. Quem vai com pavio. Aqui, ó. Uma análise de vocês, mas você tem que entender uma coisa também. Nem sempre vai dar uma vela de força com pouco volume que vocês têm que dar put ou cal. Como dessa vela aqui, você me disse, é uma vela de força grande com volume bem pequeno e porque ela seguiu tendência nas próximas de cá. Exato, a gente vai analisar já o VPA e o VSA. Puxa o gráfico 1 hora antes, 2 horas, vê o que está acontecendo. Puxa a análise de VPA, de VSA, o que está acontecendo. Quando dá vela de força, com pouco volume, está seguindo tendência, está parando, está revertendo. Tem toda essa análise. Porque se vocês não fizerem essa análise assim, primeira vela de força que desce em volume, você está dando call put, vai todo mundo tomar muito loss. Exato. Então, a gente tem um breve exemplo. A gente tem um exemplo aqui de um VPA. Apesar desse volume ser maior, dessa vela ser maior, a gente tem um volume aqui, uma análise de VPA aqui. Ó. Então, olha isso aqui. Deixa eu puxar até aqui. Isso aqui é uma análise de VPA. Isso aqui é um ciclo volumétrico com análise de VPA. Ó, olha o tamanho desses candles aqui com o tamanho do volume deles, ó, desse ciclo de cá. O que foi que aconteceu quando ele rompeu a média de 144 períodos, bateu lá e voltou. Uma vela de força com volume já maior do que o volume de todo esse ciclo e, por sinal, com volume maior do que essa vela de força aqui. Ela deu mais uma confirmação de uma anomalia aqui, ó. O sinal padrão de vela aí de continuação. Ela deu essa continuação onde ela veio buscar, onde começou todo esse ciclo de cá. Entendeu?
Então, vocês têm que puxar o gráfico 1 hora, 2 horas antes, fazer análise de VPA, VSA, ver o que realmente está respeitando ou não. Exatamente. Aqui, exato. Aqui eu já entrei aqui como um call, porque aqui eu já identifiquei que foi um fechamento desse gap de alta aqui. Ó. Essa vela de cá foi uma vela de exaustão. Ela fechou toda essa alta de cá e com pouco volume. Ela fechou todo esse gap de alta que ela deu aqui em 3 velas. Essa vela de cá, ela fechou em uma só. E por sinal, pouco volume. Rompeu o suporte, mas foi sem volume. Então, falso rompimento numa análise aí de VSA, se fosse esse resultado. E no VSA, o que a gente vai analisar é isso aí mesmo. A gente vai analisar isso aqui, um exemplo aqui, ó. A máxima, onde o candle bateu. A mínima. A abertura e o fechamento. No VSA, a gente vai analisar isso aí. A gente vai analisar também se o volume está coerente ao tamanho do candle. Por sinal, olha aqui o esforço que ela fez aqui, a força que ela fez no volume, a força que ela apresentou no gráfico. O volume 2 vezes maior do que o próprio candle. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. Você analisa a abertura também, porque eu, particularmente, eu só analiso a máxima, mínima e o fechamento, tá? Eu falei em questão de abertura, porque no VCA em si ele analisa a abertura também, mas eu não analiso a abertura, não. Eu, particularmente, eu não analiso, tá? Para mim, no meu ponto de vista, por isso que eu só passei pro pessoal isso, no meu ponto de vista, o que é importante é o fechamento, certo? A máxima e mínima, certo? E como, em quantos por cento houve esse fechamento, tá? Em relação ao spread, tá? Mas, sim, nada impede que você analise abertura e fechamento também, tá? O que eu estou dizendo é que eu, particularmente, eu só analiso o fechamento e o percentual, em quantos por cento ele fechou em relação ao spread, tá? Agora, para simplificar para o pessoal também aqui, vou mostrar uma validação do VPA. Vela a vela. Deixa eu só uma coisinha, meu querido. Não quero interromper, mas já lhe interrompendo. O Lucas está perguntando aqui como fica as análises durante notícia de 2 ou 3 touros. É melhor esperar passar uns 20 minutos ou não importa se tem notícia? Para mim, não importa se tem notícia ou não. Prefiro até operar quando tem notícia, tá? Quanto mais touros tivesse, para mim, se tiver 5 touros, seria melhor. Entendeu? Porque pelo seguinte, meu querido, porque a coisa de análise fundamentalista é muito simples, tá? Não é tão, é muito trivial, certo? Só você verificar a notícia, verificar qual impacto, se causa impacto positivo, você espera que haja uma valorização. Se aquela notícia vai causar um impacto negativo, você espera que haja uma desvalorização. E isso já isso já está na própria notícia, tá? Então você já vê lá o texto, é só você ler o texto lá direitinho, espera-se que tenha impactos positivos e tal. Você vê palavras como essa lá no TradingView, tá? No TradingView não, ai meu Deus, deu branco agora. No Invest. Exato, perdão. Deu branco na Invest. Quando você vê lá a notícia lá no Invest, meu querido, você vai perceber que tem lá nas notícias, se você olhar com calma as notícias, você vai perceber que tem lá ele fala que espera-se que tenha impactos positivos ou negativos. Se tiver impacto positivo, como eu disse, espera-se uma valorização. Então, quando acontecer aquilo ali, 5 minutos antes, 5 minutos depois, você já vai começar a ver o reflexo daqueles impactos no gráfico, certo? E quando aquela notícia ela é divulgada, certo? E os valores são apresentados, você unir conceitos, pessoal, aquilo que eu falei desde o início. Una conceitos, certo? Você vai unir os conceitos. Vai unir o conceito de quê? De spread, de fractal, de média, de teste. Se bem que o preço, a análise de indicadores no preço tem uma opinião, tá? Eu vou falar depois sobre isso. Mas você observa o volume, você observa o spread, você analisa o VPA, o VSA, entendeu? E a formação do fractal naquele momento. Então, quando tudo isso unido ao que você espera que pode acontecer no preço, que já está sendo dito lá no invest.com, que vai haver resultados, impactos positivos ou negativos, entendeu? Então você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe como você vai entrar. Entendeu? Fica até mais fácil. Pronto, vou mostrar para o pessoal aqui agora uma validação no VPA. O que é uma validação? A gente analisando o VPA entre o volume e o candle.
Uma validação de VPA é basicamente isso aqui. Deixa eu aumentar aqui a fonte aqui. O candle ter este tamanho e o volume dele, um exemplo, e o volume dele ser do mesmo tamanho, coerente a ele. Isso aqui é uma análise de VPA. Vou ter um cara que está solicitando toda hora, ele vai ficar solicitando aí. Pronto. Isso aqui, e é isso aqui, ó. Isso aqui, peraí. Isso aqui, tamanho de uma vela deste tamanho, com o volume deste tamanho aqui. Isso aqui já é anomalia no VPA. Isso aqui é anomalia. Isso aqui já está avisando que vai ocorrer alguma coisa, como aconteceu aqui, ó. Volume contido, vela grande, com pouco volume, basicamente sem volume nenhum, encontrando uma resistência que é a média de 144, bateu aqui e voltou. Isso aqui é anomalia. No VPA, a vela tem que ter o volume tem que ter exatamente o mesmo tamanho do candle. Tem que ter basicamente tudo. Tem que ser deste tamanho aqui, o candle tem que ser deste tamanho, com o volume deste tamanho. Deixa eu ver no gráfico aqui para esse. É o que a Ana Cole fala, você tem que estar buscando sempre confirmação. Você tem que estar, para tendências consolidadas, você tem que estar sempre buscando confirmação, o volume crescendo, tá? E o candle também crescente. Isso é uma confirmação. Se o volume está crescendo, se os candles estão crescendo, tá? E o volume está decrescendo, isso é uma anomalia. Isso, eu não estou tendo confirmação de que aquele volume ele vai seguir aquela tendência, tá? Uma anomalia também aqui, a luz do VPA. Depois olha o que aconteceu aqui. Olha o tamanho deste candle. Uma microlateralização. E olha o volume disso aqui. Volume bem mais estourado e bem... Candle contido, por sinal, contido e maior também. O que foi que aconteceu quando aqui? Uma microdistribuição. Aí ficou, veio, bateu, teve essa vela aqui que ela rompeu. Com esta confirmaçãozinha de anomalia aqui, falou, vou jogar para baixo. Por sinal, foi uma vela maior do que toda essa anomalia que teve. O volume foi menor, mas foi uma vela de rompimento com confirmação de anomalia. Então ela jogou tudo para baixo aqui. O que foi que aconteceu quando chegou aqui? Velas pequenas com volumes maiores. Olha isso aqui. Olha o tamanho desta vela de tamanho desse volume aqui. Isso aqui também já é análise de VPA. Você já fica ligado aqui, vai falar, está acontecendo alguma coisa aqui, alguma anomalia que vai acontecer aqui. Por sinal, a vela buscou uma alta lá embaixo, depois ela reverteu. Mas olha o tamanho como ela reverteu meio que um... Deixa eu voltar aqui, para ficar tão poluído. Ela reverteu como um doji. Um doji e um suporte. Olha o suporte aqui, ó. Um doji aqui após romper um suporte. E olha o volume disso aqui. Então a gente já sabia que isso aqui é um lindo call aqui para a próxima. Isso aqui é uma análise de VPA. A gente está analisando todo esse ciclo que está acontecendo aqui. Ó. O ciclo pós o rompimento aqui. Ó. O ciclo pré e pós rompimento aqui. Ó. Isso aqui é uma análise de VPA. Isso aqui, por sinal, também foi um falso rompimento. A gente pega e analisa aqui. Deixa eu puxar daqui. Daqui até aqui. Ó. Pronto, daqui até aqui. Por que esta vela de cá, esta vela aqui do rompimento, ela não teve este tamanho aqui de volume após o rompimento aqui? Uma dúvida, isso aqui é uma anomalia. Entendeu? Porque esta vela de rompimento teve este volume aqui pequeno, não foi um volume coerente ao tamanho dela, foi um volume deste tamanho. Isso aqui tudo é análise de VPA, pessoal. Agora deixa eu mostrar aqui um exemplo aqui da validação do VSA. A validação do VSA, você vai analisar a mesma coisa aqui, ó. O corpo, o spread da vela. Aqui é o pavio. Deixa eu mudar aqui para tomar isso. Pronto, aqui é o corpo. E aqui é o pavio dela de novo. O volume dela tem que ter basicamente esse... Não, aqui tá grande aqui, pessoal, mas se tiver aqui em um gráfico aqui, o volume vai estar praticamente coerente. Tem que estar coerente. O volume dela tem que estar coerente a isso aqui, ó. A todo este movimento aqui que ela fez. Isso aqui não é uma vela de força de nada, não, que só foi um exemplo. Mas o volume dela é de uma vela, numa análise dessa de VPA, de VSA, o volume tem que ser do mesmo tamanho dela. Não pode ser uma vela deste tamanho aqui com volume assim, ó. Isso aqui a gente já analisa a situação gráfica que a gente está, a zona de interesse, a zona de validação, e a gente aplica o VCA a depender de onde for, onde estiver a região, onde estiver o ciclo, ou o VPA, se eu estiver dentro de um ciclo e estiver velas do mesmo
do com velas maiores assim, com volume assim. Voltando a reforçar o VPA, 4 velas. Vou voltar lá na mesma coisa lá para reforçar o VPA, que o VPA vai ter gente que tem uma dificuldadezinha de pegar. Ver se vai se entrar aqui. Pronto. O VPA é isso aqui, ó. Como o VPA pode ser todo esse conjunto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, como às vezes também pode ser ciclos assim de 2 velas, 3 velas. Pode ser ciclos grandes ou ciclos pequenos, micros, como esse daqui, ó. Isso aqui é uma análise de VPA. Ó, micro de alta. Deixa eu puxar daqui para cá só para ver uma coisa aqui, ó. Rapidinho, meu querido. A Altemar está perguntando aqui. Em VPA, a confirmação verdadeira é depois que acontece o terceiro candle com seus respectivos volumes, ou seja, a entrada que a Ana Cole fala é a partir do quarto candle. A Ana Cole não fala, quem fala sou eu, tá? Não. É a partir do quarto candle. Ou posso entrar a partir do terceiro candle, se o primeiro e o segundo seguirem a análise da confirmação. Não, meu querido, vamos lá. Não é que, veja bem, no VPA você tem que analisar um conjunto de candles, tá? Então você analisa um conjunto de candles e os seus respectivos volumes, e aí você observa se tem anomalia ou confirmação, certo? Então ela fala volume contido ou decrescente é anomalia, tá? Volume crescente com os seus corpos, né, seus candles também crescentes, se tem confirmação, certo? Agora, essa questão de entrada é de a partir do quarto ou quinto candle, aí eu entendo se está procurando receita de bolo. Me perdoe, tá? Mas não existe receita de bolo. Segundo as minhas análises empíricas que eu fiz com mais de 1000 entradas, certo? Eu encontrei uma assertividade para 93% se você entrar para 2 candles. No curso de Geometria Fractal 1.0, eu dizia que a entrada era assertiva em 93% se você entrasse a partir do quinto candle com inspiração para o sexto, ou seja, para 2 candles, certo? Desde que você respeite as ondas de Elliott, certo? Nas ondas 1, 3 e 5 de Elliott, tá? Didaticamente falando é isso, tá? Então, quando você começa a ter mais tempo de tela, você vai pegando mais experiência, você pode começar a observar entradas, como eu falo, né, eu recomendo a vocês que não entrem quando o gráfico estiver passando por entre as médias, quando o gráfico estiver passando tocando, cruzando, né, tocando muitas médias, para você que está iniciando, certo? Teve até um jovem lá no YouTube que dizendo que eu estava sendo incoerente com aquilo que eu ensino. Mas só que ele não está no grupo no Telegram, ele não sabe essas coisas que eu estou falando, tá? Então a pessoa precisa, quem está começando agora, ela precisa entender o seguinte: eu tenho que entender ondas de Elliott, certo? Principalmente quem está estudando 1.0. Eu tenho que entender ondas de Elliott, eu tenho que procurar entradas nas ondas 1, 3 e 5, certo? De Elliott, quando surge um padrão de candlestick e quando eu tenho confirmação dessa entrada através do volume. Certo? Sim. Ele estava com um tipo de entrada no VPA. Não é receita de bolo, como a gente já falou. Como é o volume também não é receita de bolo. Uma vela vermelha, volume verde, cal. Uma vela verde, volume vermelho, cult. Não é assim, não é receita de bolo. Anomalia, basicamente tudo que acontece no gráfico é uma anomalia. Uma acumulação, a distribuição é uma anomalia. Isso aqui é uma anomalia gráfica. Ó. Anomalia gráfica. Isso daqui ó, é uma anomalia gráfica. Essa micro de alta aqui com volume contido, daqui para cá. Tudo isso aqui ó, é uma anomalia gráfica. Não é receita de bolo, não é sinal. Por daqui para cá. Perdão. Uhum. Não é receita de bolo, não é sinal. Então, Exato. respondendo a pergunta dele assim, diretamente como eu uso, no VPA eu espero encerrar o ciclo de anomalia. O que é o ciclo de anomalia? Voltando mais uma vez. Ciclo de anomalia no VPA é isso aqui, ó. Micro de alta, volume contido, ó, pessoal. Ó, o volume está contido aqui. O gráfico está subindo, não está dando uma aceleração, está assim, ó. Não está dando velas grandes com aceleração, fazendo efeito escada, assim, ó. Então, exatamente. Eu já sei que num dado momento, isso aí, para mim, é uma correção. Sim, exato. Então, num dado momento, esse gráfico ele vai descer. Exato. Em determinado ponto.
como é meu padrão de entrada, basicamente é na equipe. Eu brinco às vezes fazendo vela velha e tal, mas eu tenho um padrão de entrada séria, que é esse padrão de cá. VPA, luz do VPA. Desse ciclo de cá, acabou. Daqui para cá, acabou. Daqui para cá é outra coisa. Não por sinal que reverteu, que ela buscou alta, né? Aqui, assim como fez na abertura, depois reverteu fechando, e engolfou essa vela de cá. Olha esse ciclo de cá. Pronto. Aqui para cá já começa um ciclo. Aí você vem me falar, mas o volume dela ficou contido nesse ciclo, nesses outros de cá. Não. Aí eu já reforço para vocês. Esse ciclo daqui, ó, daqui para trás, acabou. Isso aqui acabou já. Isso aqui acabou. Não adianta você estar analisando isso aqui, eu pegar o volume de lá de trás. Isso aqui, ó. Pum, tem aceleração. Os volumétricos, que a gente vai ressaltar isso nas próximas aulas. Então, respondendo a pergunta dele, meu padrão de entrada após o ciclo de um VPA é esse de cá. Ó. Micro de alta, volume contido. Pronto. Padrão de entrada por sinal igual esse de cá, mesma coisa. Padrão de candlestick também, em topo. Uhum. Rompeu o suporte, que é a resistência. No lado de VPA é isso aqui. Você vai ver toda a anomalia aqui, ó. Não faço nada, paro e fico esperando. Quando der meu padrão de entrada aqui, quando der uma vela que eu sei que é de força aqui, com ciclo, com um volume maior e com a confirmação de anomalia, simplesmente já tenho minha movimentação de utilidade aqui. Já posso, já uma confirmação, já um filtro gatilho entrada, como eu falo, quando eu falo muito, isso é filtro gatilho entrada para seus trades. Entendeu? A anomalia vai confirmar a sua análise. Se for pronto, agora se for em um ciclo de alta aqui, ó, pronto, agora a luz do Diana Cole, a luz do VPA. Vamos dizer que essa seta que eu vou colocar aqui é uma vela maior que essa de cá. Pronto. Aqui foi um ciclo de alta, pronto, mais uma vela de alta, mais uma vela de alta. Nesta vela de cá, deu uma confirmação de anomalia vermelha maior que essa vela de cá, maior que esse volume de cá. Isso aqui é uma confirmação falando, ó, vou seguir tendência, vou continuar seguindo tendência. A luz do VPA é isso aí. Ela tá com volume coerente é o Kindle dela, entendeu? Ainda mais tem isso aqui, ó, no suporte aqui. A gente disse que ela rompeu aqui, ó. Rompeu aqui, mas o volume dela foi vermelho. Eu vou dar um put aqui porque bateu na resistência. Não, isso aqui é confirmação de sua anomalia. Tá falando o seguinte, ó, uma vela de força maior que essa de cá, com volume também maior, fazendo um tipo isso aqui, ó, uma aceleração. Aqui não foi no ciclo, não, mas eu só dando só o ciclo no volume, pessoal. Tipo assim, ó, tá dando uma aceleração aqui, e essa é uma aceleração bem na resistência, após romper a resistência. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou dar um put nisso aqui? Vou contra a tendência e dar um put e tomar um lindo lock? Não. A análise do VPA é simples e do VSA também é simples. Muita gente tá falando, porque o YouTube tem conteúdo... pouquíssimo conteúdo sobre isso, sobre VPA, VSA. Mas é isso mesmo, pô, é o básico. VPA e VSA é o básico do básico, e o básico sobre isso aí funciona. O que a gente vai usar para microanálise isso aí. Então, respondendo a pergunta que ele falou, qual é o gatilho de entrada, qual é o filtro de entrada no VPA? O filtro de entrada do VPA é após ocorrer toda essa anomalia gráfica de cá, como aconteceu no topo aqui, uma vela vermelha de força, um volume de confirmação de anomalia. Exato. É simples assim. Você vai esperar ocorrer acabar todo esse ciclo de anomalia. Simples assim. Uhum. Ok. Deixa eu te... a Márcia está perguntando aqui por que em VSA precisamos dar atenção ao fechamento do candle e nos pavis. Poderia dar alguns exemplos no gráfico. Eu mostrei alguns exemplos no gráfico, isso aí vai ficar de tarefa para você, tá? Mas por que em VSA precisamos dar exemplo no fechamento do candle? Por quê? Porque no fechamento do candle você consegue identificar como é que está a agressão da força da ponta compradora e a agressão da ponta vendedora, tá? O interesse entre os compradores e vendedores, certo? O Tarcísio, como sabemos, a iniciação de um novo ciclo, o Vitor já respondeu, certo? Ciclo, então, iria junto com os movimentos, exemplo, no movimento de alta, aparecem duas velas de baixa. Peraí. No movimento de alta aparecem duas velas de baixa. Essas duas velas podem ser tidas como um novo ciclo de correção do movimento inicial. Bom, essas duas velas que você está falando aí, pelo que eu estou entendendo, é um pullback, tá, meu querido? Sim, você pode considerar assim, certo? Então, Vitor, no caso, está perguntando para você aqui, o Vitor Direne. No caso,
No caso, a iniciação do novo ciclo, além do que falastes aí, cadê? Tem que ter padrão de candlestick? Não precisa ser padrão de candlestick também, não. Tem um padrão de candlestick, é uma confirmação mais, entendeu? Mas uma melhor. Mas se for uma vela que... Aqui, como aqui, um volume contido, aqui é pullback. Volume contido. Ele está em aceleração aqui, tá uma micro de alta, mas o volume dele está contido. A vela já nasceu aqui, já fez aqui, ó, pum, para baixo. Eu já sei que ela vai voltar, eu dou mais um put se ela tiver com o volume dela já coerente ao tamanho dela. E respondendo a pergunta da Márcia, foi o que mesmo, Vini, que ela perguntou? A Márcia perguntou por que em VSA precisamos dar atenção no fechamento do candle nos pavis. Eu já respondi aqui já. Só uma reforçada no VSA. A própria sigla já está falando, porque a gente tem que prestar atenção no volume, no fechamento e no candle. A sigla do VSA é Volume Spread Analysis. Então, a gente está falando tudo aí, abertura, máxima, mínima, fechamento, spread do candle e volume. O VSA é isso aí. Volume Spread Analysis. Máxima, mínima, fechamento. Sempre no fim de uma pernada se encerra o ciclo volumétrico. Manuel Antônio perguntando. Não, ciclo volumétrico a gente vai chegar nessa aula ainda. O conceito dessa aula de hoje aqui é VPA e VSA. Então as perguntas... Guarda as perguntas, exatamente. Guarda as perguntas sobre ciclo volumétrico. Não façam perguntas sobre ciclo volumétrico hoje, porque nós vamos responder na próxima aula uma aula específica sobre isso, tá, meus amigos? Guarda essa pergunta, Manuel. E na próxima live você manda pra gente, ou se você puder participar, você manda pra mim, que eu vou, que tivermos estudar sobre o volumétrico, trazer sua pergunta, beleza? Júlio Gomes, então VSA, o Vitor, você já terminou sua parte já? Pode continuar. Responder mais umas 2 perguntas aqui e a gente encerra, tá? A gente pode responder só mais algumas perguntas e o restante, pessoal, fica para a próxima aula. E falar uma coisa também, a live vai ser upada no YouTube, então recorde de like e comentário, pelo amor de Deus, né? Porque uma live de 2 horas e pouca, a mínimo de comentário de like também é fogo. Beleza. É demais. Exatamente. Então, o Júlio Gomes aqui. Então, VSA analisa praticamente volume por volume com vela a vela? Não, meu querido. Não entendi a pergunta dele. Ele está perguntando se o VSA analisa praticamente volume por volume com vela a vela. Não, aí você já está entrando no conceito de VPA, você já está confundindo. Exato. Cheguei depois do início da aula e fiquei com dúvidas sobre o VSA, principalmente na questão da formação do pavio, seja inferior no caso de candle de venda, seja superior em candle de compra. Poderia explicar isso novamente? Olha, meu querido, a aula está sendo gravada, você pode pegar no YouTube e assistir novamente. E se você tiver dúvida, lá no grupo da 1.0, você deposita sua dúvida lá e a gente responde. Beleza, meu querido? Bom, então vamos encerrar, né, pessoal? Vamos encerrar. Próxima live aí, a gente dá mais uma reforçada, a gente pode dar mais uma reforçada no VCA, no VPA. E a próxima, a gente pode já iniciar ciclos volumétricos. Quem tiver com dúvida, volta no YouTube, repete a live de novo, 10, 15, 50 vezes. Estuda mais sobre VCA, VPA, VSA, até pegar. Porque o filtro gatilho das entradas de microanálise é basicamente isso aí, sua microanálise, sua análise técnica, marcações, zonas de interesse, e acima de tudo, você ter o conhecimento, você entender o que o volume está te falando, você entender o que é que ele está te contando ali, o que é que está acontecendo dentro do gráfico, aquela anomalia que você está operando ali, entendeu? Então, o filtro gatilho de entrada de microanálise é isso aí, VSA e VPA, é estudo em cima de estudo, já foi. Beleza, galera, então, beleza, vamos encerrar aqui, tá? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado aí pela compreensão, pela confiança, e fiquem em paz, tá? Valeu, e bons pessoal. estudos. Bons estudos. Tchau, tchau.